Pai do Senhor, meus amados irmãos, é com muita alegria que essa manhã eu estou aqui para compartilhar convosco a palavra de Deus aos vossos corações. Tenho por objetivo e propósito anunciar o nome de Jesus e fazê-lo conhecido pela palavra de Deus a muitas vidas que estão assistindo esses vídeos, e que os irmãos em Cristo sejam edificados, consolados, exortados, edificados na pessoa de Jesus Cristo. E esta manhã eu quero vos trazer um texto do livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6 e 7. Mas antes de nós iniciarmos a leitura dessa palavra, eu quero pedir a vossa contribuição no sentido de divulgar esses vídeos, se inscrever neste canal, dar o seu like, acionar os sininhos, para que vocês também estejam recebendo outros vídeos e divulgando essa palavra de Deus ao coração de outras pessoas que vão estar vendo e ouvindo esses vídeos. Então, vamos fazer a leitura da palavra de Deus, que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 6 e 7, que nos diz assim a palavra do Senhor Jesus. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder e como há de suceder, quem lhe dará a entender? O texto de Eclesiastes está falando dos propósitos de Deus para com as nossas vidas, que dentro deste propósito, Deus estabelece tempo e modo para revelar este propósito para a nossa vida. Eu entendo, irmão, que toda a palavra de Deus, que é estabelecida para a nossa vida, é revelada em planos e propósitos. De Gênesis a Apocalipse está revelado isso. Mas quando Deus revelou isso para nós, estabeleceu isso na nossa vida, Deus estabelece com dois princípios: tempo e modo para com seus planos, seus propósitos para com a nossa vida. Sabendo que esse tempo e esse modo não é o meu tempo nem o modo, mas de Deus para com a nossa vida. Porque quando o próprio Deus fala para Jeremias 33, diz: agindo eu, quem impedirá? Então, se o agir é de Deus, o modo é dele. E se ele disse ao tempo determinado, ele vem ao encontro da nossa vida, então o tempo também é dele. Então, nós precisamos entender isso para a nossa vida. Eu vejo na Bíblia homens e mulheres de Deus que viveram planos, que viveram o propósito de Deus, e todos os quais viveram isso, irmão, viveram dentro de um tempo e de um modo na qual Deus se revela para a nossa vida. Quando eu vejo a vida de Abraão, Deus o chamando, revelando o seu plano para cumprir o propósito, porque o plano de Deus era que Abraão saísse do meio da sua parentela, que Abraão fosse obedecer a Deus, e quando Deus disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo, vai para uma terra que eu te mostrarei. Esse é o plano de Deus. Mas dentro desse plano de Deus, qual era o propósito de Deus para com a vida de Abraão e nossa vida? Já em Gênesis 12, Deus vai dizer: eu te abençoarei, te engrandecerei, exaltarei o teu nome, te farei conhecido e abençoarei todas as famílias em ti. Em ti serão benditas todas as famílias. Esse era o propósito de Deus. E o plano era que desde o momento que Abraão saísse do meio da sua parentela e obedecesse a Deus e fosse onde Deus o ordenasse, ele cumpriria o seu propósito em toda a vida de Abraão. Então, meu amado, para você também não é diferente. Não importa onde esteja, o que esteja fazendo, o que esteja vivendo. São planos e propósitos de Deus, que são estabelecidos dentro de um tempo e um modo. Não o meu tempo, não o seu tempo, não o meu modo, nem o seu modo, mas de Deus. Existe o Kairos e o Cronos. O Kairos é o tempo de Deus, o Cronos é o nosso tempo. Então, Deus, ele adentra esse tempo da nossa vida e intervém cumprindo os seus planos para concretizarmos todo o propósito na pessoa dele. Por isso que Deus disse: Abraão, sai do meio da tua parentela. Esse era o plano de Deus. Cumpriu o propósito de quê? Nele se abençoado todas as famílias pela fé. Por isso que ele é chamado Pai da fé de todas as nações. E outros homens e mulheres de Deus decorreram muito mais isso também.
Quando eu vejo Deus na vida de José, revelando seus planos e propósitos, porque aquela família de Jacó ia passar por uma calamidade muito grande, Deus começa nos seus planos revelar sonhos para José. E José começa a contar seus sonhos para os seus pais, começa a contar sonhos para os seus irmãos, porque aí começam os planos de Deus. Deus estabelece planos e um modo e um tempo para que se cumpra todo o propósito dele. José começa a contar para os seus irmãos, começa a revelar para os seus irmãos, e isso, de uma certa forma, gera algo desagradável para eles. Mas interessante, irmão, Deus sempre tira alguém do meio dos seus para cumprir isso, a vida deles. Ou seja, aqueles que se propõem, que se dispõem, que obedecem, aí Deus começa a revelar os seus planos para cumprir os seus propósitos. E quando José começa a entrar nesses planos de Deus, ele passa a passar por muitas situações. Não que as situações que são adversas venham para destruir a nossa vida, não, mas para moldar e lapidar. Porque o propósito se cumpre naquilo na qual nós somos moldados e lapidados, para vivermos uma vida em obediência a Deus. Apesar que José foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado no calabouço, mas o propósito de Deus era que ele chegasse até o Egito para ser governador e poder sustentar a sua família. Mas o plano de Deus está em toda aquela trajetória, em todo aquele sofrimento que ele passa. Porque às vezes, irmãos, diante dos planos e propósitos de Deus, às vezes não, com certeza, nós temos que ser moldados para vivermos aquilo que Deus quer para mim e para você. Então, agradeça a Deus por tudo quanto você tem passado, por tudo quanto você tem conseguido, adquirido, ou aquilo que você ainda não conseguiu. Porque quando Deus disse a Abraão, fazendo uma promessa a ele que nele seria bendita todas as famílias, ele interroga a Deus dizendo: eu não tenho filhos. Como eu poderei dar herdeiro e ter uma descendência para aqueles? Deus disse: ao tempo determinado, eu virei até Sara e ela terá um filho. Ele disse: ao tempo determinado. Mas esse tempo que ele estabelece. Irmão, aí eu digo, quanto tempo também passou na vida de José, desde o momento que ele começa a contar os seus sonhos, até o momento que ele vai chegar no Egito e ser governador, e sua família vir até o seu encontro, e começa toda aquela calamidade que aconteceu nas terras vizinhas, para que o Egito pudesse, pela pessoa de José, sustentar os seus e os demais. Quanto tempo? Mas olha o modo de Deus agir nos planos, o quanto José sofreu. Então, meu amado, deixa Deus fazer como Ele quer. Ao seu tempo e ao seu modo. Por mais que soframos, mas isso é Deus forjando o nosso caráter. É Deus forjando a nossa personalidade, a nossa vida, para que vivemos de fato todo o propósito que Deus tem para cumprir em mim e você. Esses homens passaram tudo isso, e outros homens mais. Como também conhecemos a história de Moisés. Deus fez com que ele fosse colocado no rio Nilo, ele fosse encontrado pela filha de Faraó, ele foi mantido no Egito pelo Faraó. Para quê, irmão? Para quando um dia ele voltasse. Porque depois ele foi para o deserto, passou 40 anos no deserto, voltou e depois foi libertado do povo de Deus. Mas veja o plano de Deus, veja o modo que Deus trabalhou na vida de Moisés, o quanto também ele padeceu. E Deus veio cumprir o seu propósito, que era libertar o povo de Deus que estava cativo. Então, meu amado, nós não temos do que argumentar, ou questionar, ou perguntar ao nosso Deus tudo quanto nós passamos, o porquê e o para quê. Que possamos entender e compreender e dizer: Senhor, cumpra em mim todos os teus planos, cumpre em mim todos os teus propósitos, porque nisto o teu nome será glorificado. Porque ele disse aqui no texto que nós não sabemos, irmão, o que vai nos suceder. Ele disse aqui no texto que nós não sabemos o que vai acontecer. Não importa. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, Paulo diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos ou segundo os seus decretos. Ele está dizendo que todas essas coisas contribuem.
Será que o que Abraão passou não contribuiu para que cumprisse o propósito dele na vida dele? Será que o que José passou não contribuiu para a vida dele, para que ele pudesse ser um grande governador e sustentar sua família? Será que aquilo que Moisés passou não contribuiu para a vida dele, para libertar o povo de Deus? Sim, meu mano. Para a nossa vida não é diferente. Deus sempre vai fazer o mesmo, porque Ele não muda esse processo. Tempo e modo se estabelece em nossas vidas porque Deus tem propósitos. Porque a cada dia vamos vivendo os planos de Deus. Então, faça que nem o salmista Davi disse: Senhor, no Salmo 90, versículo 12, me ensina a contar os meus dias, porque os meus dias são conforme os planos de Deus, para que eu possa realizar todo o propósito de Cristo. Então, glorifique a Deus, irmão, porque aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente na minha e na sua vida está conosco, para a honra e glória e louvor do nome dele. Então, seja esse instrumento para Deus cumprir todo esse propósito. Se entregue a Ele, obedeça a Ele, e com certeza Ele te ajudará a chegar a todos os propósitos que Deus tem para a sua vida. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, nos ajude neste canal e com certeza a palavra de Deus estará edificando, consolando a tua vida para a honra e glória e louvor do nosso Deus. Que Deus os abençoe. Amém, em nome de Jesus.